Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você um comparativo das principais estratégias que eu já trouxe aqui no canal, um comparativo delas do desempenho em 2024. Então, eu rodei o backtest apenas durante o ano de 2024 de cada uma dessas estratégias. São as estratégias mais populares que as pessoas mais se interessarem, mais perguntam sobre elas, tá? Então, eu fiz uma seleção ali e nós vamos ver quais são as estratégias que performaram melhor ou pior ao longo do ano de 2024. Bom, sem mais demoras, eu vou mostrar o backtest, o resultado de cada uma delas, mas é importante dizer o seguinte, eu não vou entrar em detalhes sobre o funcionamento de cada uma, tá? Porque já tem vídeo no canal mostrando o detalhamento de pontos de entrada, de saída, como são os filtros, como que funciona de cada uma delas. Então, se você se interessar por alguma estratégia em particular, eu vou deixar o link do vídeo de cada uma delas aqui na descrição desse vídeo, ok? Bom, então eu vou compartilhar minha tela. A primeira coisa que nós devemos observar, aliás, vou pegar o gráfico do TradingView, tá? Quando a gente vai fazer um backtest, né, uma análise, a primeira coisa que a gente tem que ver é qual foi o comportamento do ativo durante aquele período, tá? Então, se a gente pegar o Ibovespa aqui, vou pegar um período aqui de um ano, tá? Pegar aqui, ó. Pronto, a gente tem aqui desde janeiro até hoje. Esse aqui foi o gráfico do Ibovespa ao longo do ano de 2024. Tá? Nós podemos ver que foi um movimento de queda, né? Ele caiu aqui durante os 6 primeiros meses, havia um pessimismo muito grande com a bolsa nesse período. Depois, ali em torno de julho e agosto, nós tivemos uma alta forte, que recuperou toda a queda aí ao longo do primeiro semestre. Muito disso tem a ver com uma expectativa de que viesse dinheiro estrangeiro para a Bolsa Brasileira, quando o Fed começou a falar ali dos cortes das taxas de juros, né? Então muita gente já começou a montar posição esperando que esse capital estrangeiro viesse. Isso não aconteceu e devido a uma série de problemas na nossa economia, principalmente o déficit fiscal, voltou o pessimismo com a nossa bolsa no segundo semestre, né? Ali em torno de setembro, né? Final de agosto, início de setembro. E com a divulgação do pacote de gastos ali, que ficou bem aquém do que o mercado esperava, tivemos uma queda mais intensa aqui no finalzinho do ano, né? E no final do ano, então, nós tivemos um resultado negativo para a nossa bolsa. Primeiro que as estratégias que a gente vai testar, todas elas a gente vai testar na posição compradora. Nós vamos apenas comprar, tá? Tem vídeo aqui no canal onde eu explico o porquê disso. Isso é para aproveitar um viés de posição que existe na nossa bolsa, tá? Nas bolsas do mundo em geral, tá? As ações no longo prazo elas tendem a subir, tá? Tem uma série de motivos para isso, até porque as ações que não sobem, elas perdem liquidez, são removidas da bolsa, né? Então existe um viés de sobrevivência aí que filtra os papéis que sobem, tá? Então, para aproveitar esse viés, né, de alta das bolsas, faz muito mais sentido, vale muito mais a pena operar comprado. Não que seja proibido operar vendido, tá? Mas é muito mais fácil ter lucros operando comprado quando a gente está falando de ações. Outros ativos funcionam de forma diferente, mas ações, operar comprado é muito melhor, tá? Então são estratégias que operam comprado. Então se a gente só opera comprado, essas estratégias elas têm um viés de posição. Lá no meu curso Estrategista Quant eu explico em detalhes como que isso funciona, tá? Mas basicamente é o seguinte, não adianta você operar comprado e aquele ativo não subir e você esperar lucro, tá? Não tem como, tá? Se você opera comprado, o ativo precisa subir. Da mesma forma que se você opera vendido, o ativo precisa cair, né? Não tem como fazer mágica também, né? Então, assim, em anos de alta de bolsa, são estratégias que dão um lucro muito bom, mas em anos de queda nem tanto, tá? São os períodos ruins de qualquer estratégia que você opere comprado, tá? Na ponta compradora. Então, só de olhar esse gráfico a gente já sabe que 2024 não foi um bom ano para se operar comprado na bolsa, tá? Porque foi um ano que terminou no final das contas vendido. Especialmente seguidores de tendência, tá? Eles tendem a performar pior nesses períodos. Por quê? Porque foi um ano de queda, mas não foi um ano de queda intensa, como aconteceu lá em 2020 ou lá em 2008, quando tem um crash na bolsa e a bolsa só cai. Não,
nós tivemos um movimento aqui de zigue-zague, bem típico de bear market, tá? E esse zigue-zague, ele é particularmente terrível para estratégias de tendência, porque o preço começa a subir, aí dá entrada em vários ativos, você compra, ele cai e estopa tudo, tá? Depois ele sobe de novo, dá entrada em vários ativos, cai e estopa, sobe de novo. Então, esse movimento de zigue-zague ele é muito ruim para estratégias de tendência. Por outro lado, esse movimento de zigue-zague ele tende a ajudar estratégias de reversão, porque a reversão ela trabalha justamente com isso, né? De que o preço ele se afastou demais da média, uma hora ele volta e você encerra sua operação, tá? Então ele não conta com a tendência, né? Pelo contrário, ele aproveita as quedas ali para comprar e fazer um lucro curto, né? Então as operações de reversão tendem a performar melhor nesse tipo de ano. Então é bom dar essa introdução para entender em qual contexto a gente está trabalhando, porque se nós tivéssemos um ano de queda intensa, os resultados seriam completamente diferentes. Se nós tivéssemos um ano de alta, uma alta leve a moderada, o resultado também seria completamente diferente. E um ano de alta intensa, o resultado também seria completamente diferente. Então, pintei aqui pelo menos 4 cenários diferentes, tá? De período, de contexto, e cada um desses cenários vai resultar num retorno diferente, e cada estratégia vai se dar melhor com um tipo de contexto. Então, tem estratégias que vão se dar melhor com mais volatilidade, outra com menos, etc. Tá? Com mais tendência, menos tendência, mais reversão. Enfim, então essa introdução é para a gente entender que qual foi o contexto ao longo do ano de 2024 e como que cada estratégia vai lidar com isso daqui, tá? Bom, a lista das estratégias são essas aqui, ó, que a gente vai fazer agora, tá? Peguei aqui um número razoável aqui de estratégias, 7 estratégias, todas são estratégias bem populares, então eu busquei pegar tanto estratégias de tendência quanto de reversão. De tendência, nós temos 4 estratégias, Golden Cross, tá? Muito interessante de onde que surgiu essa estratégia, lá no vídeo onde eu falo dela eu explico direitinho, tá? Ela é uma estratégia de mais longo prazo, são operações mais longas, tá? Super Trend, uma estratégia bem bacana também, uma das favoritas de quem segue aqui o canal. Estratégia de topo histórico, é uma estratégia pouco conhecida aqui no Brasil, mas no exterior ela é muito usada, tem muitos fundos quantitativos que utilizam essa ideia de estratégia de operar topo histórico, tá? A estratégia Turtle, aqui é um Turtle simplificado, tá? Lá no vídeo eu explico isso, de onde que veio essa estratégia, né? Uma estratégia baseada na original que os Turtle Traders operavam. Então aqui é só a ideia central, onde a gente utiliza o canal Don'tia. Então todas essas aqui são estratégias de tendência. A gente vai ver como que essas estratégias performaram em ações durante o ano de 2024 no gráfico diário, tá? Todas elas aqui no gráfico diário. Ah, Daniel, mas eu gosto de operar o semanal. Aí tem que fazer outro backtest, tá? Tem que fazer outro teste. Diário dá um resultado, semanal dá um resultado completamente diferente, tá? E testei também 3 estratégias aqui de reversão. 4 dias de queda, foi uma das primeiras estratégias que eu trouxe aqui no canal. O vídeo dela é bem antigo já, tá? A estratégia do IFR2, tá? Tem muitas estratégias do IFR2. Eu trouxe aquela que foi mais popularizada pelo Stormer, tá? O Stormer divulgou essa configuração específica do IFR2, então eu escolhi ela, que é a mais famosa para trazer, com stop aqui de 7 dias, tá? E uma estratégia mais recente que eu trouxe aqui no canal, que eu dei o nome para ela aqui de dia de queda. Ela não tem nome, tá? Mas ela é baseado em um dia de queda, então simplesmente coloquei o nome aqui de dia de queda, que ela mostrou um resultado bem interessante aí nos últimos anos, tá? São 3 estratégias de reversão. Como eu disse, quiser saber os detalhes de cada uma, como que funciona, ponto de entrada e saída, eu vou deixar na descrição o vídeo de cada uma delas, tá? Lembrando também que eu vou testar o modelo básico das estratégias. Todas essas estratégias podem ser otimizadas, podem ser melhoradas, aperfeiçoadas. Nenhuma delas passou por otimização aqui. Eu estou pegando a forma mais crua delas, tá? A grande maioria foi criada lá no exterior, tá? Nos Estados Unidos, para o mercado americano. Então, não fiz otimização, não escolhi aqui qual que é a melhor combinação de parâmetros, nada disso, tá? Não apliquei filtros extras. Aqui está na forma mais crua da estratégia. Ou seja, antes de operar, você pode otimizar, pode fazer bastante melhoria aqui. Em cada uma delas tem um resultado bem melhor, tá? Aqui é a forma crua. E o nosso benchmark vai ser o próprio Ibovespa, tá? A ideia é que
o trade, né, ele vale a pena, né? Ou seja, ele tem que trazer um resultado melhor do que o buy and hold, tá? Então, eu estou comparando aqui com o Ibov, então a gente vai comparar com esse benchmark aqui ao longo do ano de 2024. E aqui embaixo tem um resumo aqui das configurações do backtest, tá? Foi feita a mesma configuração para cada uma delas. É claro que a gente poderia mudar isso daqui para melhorar cada uma também, mas como falei, não foi feita nenhuma otimização. Então, em todos eu considerei um capital inicial de 100 mil, tá? O período de testes foi o ano de 2024, 1º de janeiro a 31 de dezembro. O portfólio foi o IBXX, estão todos os 100 papéis que compõem o IBXX, lembrando que esse índice, a composição dele muda, né, ao longo do tempo, né? Então eu considerei a composição do IBXX no final do ano, tá? Agora em dezembro, fechamento de dezembro de 2024. Os lucros sempre foram reinvestidos no backtest. Nós trabalhamos com no máximo 10 papéis simultâneos, então se 10 papéis derem entrada, a gente consegue entrar nos 10. Se 11 derem entrada, um fica do lado de fora, tá? E o sistema ele faz a seleção por ordem alfabética. Então, se mais de 10 papéis dão entrada, ele ordena por ordem alfabética e aqueles últimos ali ficam de fora, tá? E foi considerado o custo bolsa nos trades, tá? Aqueles emolumentos, aqueles custos ali da bolsa. Não foi considerado o custo da corretora. Então, se você paga corretagem, então você tem que adicionar o custo da corretagem no backtest também. Se você opera com corretagem grátis, né, gratuita, então aí não precisa, aí é só o custo bolsa mesmo. Bom, explicado aqui todo o passo a passo do teste, então vamos, né, vamos realizar aqui os testes. Então, eu tenho aqui o Invest Charts, que é uma das ferramentas que eu uso para backtests, e a gente vai rodar, tá? Então, vamos começar aqui com o Golden Cross, que é uma estratégia de tendência, tá? Então, vou achar ele aqui, Golden Cross está aqui, tá? Então, tenho tudo aqui, ó, 100 mil, tá? De janeiro até dezembro de 2024, 10 papéis. Eu arredondei o custo bolsa para cima, estou considerando 0,04% por operação, tá? E selecionei todo o portfólio aqui do IBXX. E eu vou executar o backtest. Ele demora alguns segundos aqui para rodar. Pronto, ele já rodou. Aqui nós temos a lista de trades e tudo mais. Vamos direto aqui ao que nos interessa, para a gente não gastar muito tempo, tá? Bom, como era de se esperar, né? Como eu falei, as estratégias de tendências funcionam mal, né? Performam mal em períodos de queda. Pior ainda se não for uma queda intensa, né? Porque quando é uma queda intensa, ele não dá entrada, né? Mas quando é um zigue-zague, acaba estopando muito. Então, o Golden Cross performou aí em 2024 de forma negativa, tá? Principalmente aqui no primeiro semestre, tá? Acumulando aí uma sequência de quedas. Naquele período de alta da bolsa, nós tivemos uma alta aqui também da estratégia, né? Ela surfa bem aqueles movimentos. E no segundo semestre, novamente mais quedas, tá? Podemos ver que temos aqui algumas operações abertas. Nesse gráfico, ele só considera as operações que foram encerradas. Aquelas operações que ainda estão abertas, seja com lucro ou prejuízo, não estão contabilizadas aqui. Elas aparecem aqui à parte, tá? Eu não vou considerar essas operações, embora se a gente somar aqui, dá para ver que está no lucro, né? As operações abertas estão no lucro. Mas eu não vou considerar porque senão vai ficar difícil de calcular ali tanto o retorno quanto o drawdown, tá? Então, eu vou desconsiderar, vou considerar apenas as operações que foram encerradas, tá? Isso também acaba piorando um pouquinho o resultado, tá? Porque a maioria delas estão com uma carteira aberta com ações lucrativas, tá? Com operações lucrativas, eu estou deixando elas de fora. Bom, então vamos lá, resumo. Em 2024, foi uma estratégia que trouxe um prejuízo de 6,84. Vou arredar para cá. E a gente vai começar a preencher isso aqui. Então, 6,84% de lucro. Opa, deixa eu só aumentar aqui. Tá, 6,84. E o drawdown de 15,68. Então, caiu bastante aí ao longo do período, tá? Bom, então vamos voltar aqui na tabela. Vou explicar algumas coisas aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho o rendimento anual da estratégia Golden Cross, 6,84. Aqui eu tenho o drawdown máximo, 15,68. E aqui eu tenho o Kalmar Ratio, tá? O que é isso? Isso é uma métrica, tá? O índice Kalmar, ou Kalmar Ratio, né? Ele é a razão, né? Ele é uma métrica de retorno ajustado ao risco, tá? As melhores métricas para você usar em análise de estratégias, não só de estratégia de trade, mas qualquer tipo de estratégia, até mesmo de um fundo de investimento,
são as métricas de retorno ajustado ao risco, tá? Existem várias delas. Aqui eu vou usar o Calma Ratio, tá? Ele é muito parecido com o fator de recuperação, mas normalmente o fator de recuperação usa valores absolutos, né? E o Calma, ele usa percentuais, tá? Uma outra diferença também, deixa eu ver aqui, tá, não tá tudo Calibri. Uma outra diferença também é que, pronto, normalizei a fonte. Uma outra diferença também é que o Calma, ele é calculado ao longo de 3 anos, tá? Normalmente eles consideram 3 anos. Aqui a gente está querendo saber só o resultado de 2024, então eu estou simplificando calculando só de um ano. Normalmente calcula de 3 e pega a média, né? O retorno não é exatamente a média, na verdade é o retorno anualizado, aqui eu já estou pegando só de um ano, tá? Alguns subtraem aqui a, o retorno livre de risco, tá? Aqui eu não estou subtraindo porque com nossos juros nas alturas, o retorno livre de risco vai deixar praticamente tudo aqui negativo, tá? E não é esse o objetivo aqui. Bom, e eu vou deixar mais uma coluna aqui, que é a quantidade de operações, tá? A quantidade de operações foi, cadê? O primeiro aqui, ó, total de trades executados, 61 trades, tá? 61 trades. Por que eu coloquei aqui quantidade de operações? Porque quanto maior o número de operações, mais confiável é o backtest, tá? Então 61 aqui tá assim, no limite, tá? Um número bem baixo. O ideal é estar acima de 100, tá? O mínimo mesmo é 30. 30 por cada parâmetro otimizado. Como que a gente não otimizou nada, a gente pode considerar 30, tá? Eu estou pegando a forma original da estratégia. Então, 60 aqui tá um número assim, ainda é confiável, não é o ideal seria acima de 100, mas ainda é confiável, tá? Então isso aqui, essa coluna serviria para a gente como um padrão de confiabilidade daquele backtest, tá? Já que a gente está fazendo um comparativo. Bom, dito isso, uma coisa que eu esqueci de preencher aqui foi a parte do Ibovespa, tá? Vamos voltar aqui no Ibovespa, tá? No gráfico Ibov. Eu vou colocar aqui o anual para a gente ver qual foi o retorno do Ibovespa, tá? A gente pode ver que no longo prazo o índice sobe, tá vendo? Mas no meio do caminho temos anos negativos, né? Obviamente. Então, 2024 nós tivemos aí aproximadamente 10,14 de queda, tá? Então, nós tivemos retorno negativo de 10,14, tá? Eu vou colocar o drawdown, não vai fazer tanto sentido aqui. Vou colocar aqui, ó, YTD, tá? Eu vou calcular o drawdown considerando só os fechamentos, tá? Então, vou passar para a linha, pegar aqui, eu acredito que não foi o primeiro, vamos ver o primeiro aqui, 10,77, pegar o segundo aqui, acredito que esse aqui foi o pior drawdown, tá? 12,43, tá? Então, o pior drawdown aqui, considerando o buy and hold no índice, seria 12,43, tá? Então, 12,43 de drawdown, tá? Foi o drawdown máximo aí ao longo do ano para Ibovespa, tá? Muita gente não concorda usar o Ibov como benchmark, fala assim, mas se comprar uma boa carteira de ações, consigo bater o Ibov. Normalmente quem fala isso não tem muita experiência com o mercado, tá? Investe há pouco tempo, porque bater o Ibov às vezes é muito fácil, né? Pega um ano de alta ali, compra papéis ali com um beta alto, né? Você consegue um resultado bem maior, né? Mas aí pega um ano de queda, aquela mesma carteira que estava batendo o Ibov com facilidade, simplesmente porque tinha mais volatilidade, né? Era uma carteira com beta maior que 1, pega um ano de queda, também perde dobrado, né? Aí quando você pega o retorno ajustado ao risco, você tem o mesmo ali do Ibovespa. Simplesmente você tem uma carteira mais volátil, né? Ano de alta sobe mais, ano de queda cai mais, tá? Então assim, tá tomando um risco sem valer a pena, sem ter um retorno por ele, né? Então assim, são nuances de investimento que demora alguns anos para a pessoa ir pegando, para a pessoa ir aprendendo, tá? Então assim, não é à toa que todo o mercado financeiro utiliza o Ibov como métrica aí, para comparar a renda variável, tá? Em ações. É claro que dá para pegar outros índices também, né? De fato, existem alguns problemas no Ibov, ele não é perfeito, né? Como concentração de papéis, mas para nossa análise aqui ele serve. Bom, próxima estratégia, Super Trend. Vamos ver o desempenho do Super Trend. Cadê? Super Trend, tá lá embaixo. Aqui, tá? Então vou executar a estratégia. Super Trend é uma das estratégias favoritas aqui dos seguidores do canal. Bom, a gente já vê que o Super Trend terminou positivo, tá? Terminou positivo. É claro que
a gente consegue perceber bem aqui que o primeiro semestre também foi bem negativo, né? Essas quedas lentas são muito ruins para estratégia de tendência. E nós tivemos um trade aqui que basicamente o lucro do ano foi por causa dele, né? E depois estabilizou, ficou aqui no 0 a 0, tá? Se não fosse esse trade, né, a gente poderia pegar isso aqui, arrastar aqui para baixo e o resultado seria bem próximo aqui de zero, né? Levemente negativo, tá? Tivemos um trade aqui que salvou o ano. E esse trade foi justamente o trade da Ambipar, tá? Ambipar, a gente sabe que foi um papel que subiu de forma fantástica esse ano, né? Levantou inclusive vários rumores, né, de por que está subindo, né? Tem alguns boatos aí de uma série de coisas por trás, mas enfim, não é o intuito aqui também de discutir os motivos dessa alta, mas foi uma alta considerável e é aqui que as estratégias de tendência elas mostram, né, sua vantagem. Porque quando o papel começa a subir demais, ele vai romper o canal, ele vai virar a média, enfim, ele vai dar um sinal de entrada se você opera a tendência, né? E você vai entrar e você vai seguir aquela tendência ali durante um bom tempo, né? E foi o que aconteceu aqui, foi o que salvou essa estratégia aqui ao longo desse ano, tá? Então o Super Trend, ele teve aí uma variação de 34,22%, então foi um lucro alto, tá? Com um drawdown de, cadê? Aliás, tá aqui em cima, ó. Aqui, ó, drawdown, tá? Olha, percentual, 20,82. 20,82, já estava até selecionado, né? Mostrando aí que é uma estratégia volátil, né? Porque teve 34 de alto, mas uma queda de 20, né? Olha só, o Ibov é a nossa referência, tá? A gente pode ver que as duas superaram aqui o Ibovespa, tá? As duas superaram o Ibovespa, mas as duas também, as duas estratégias tiveram um drawdown maior que o Ibovespa. Então aqui a gente teve uma volatilidade acima, tá? E quantidade de operações foram 67 operações, tá? Bem parecido aqui com o Golden Cross. São operações mais longas, tá? Mesmo se a gente tirasse essa, vamos ver, 535, eu teria que fazer o backtest, né? Sem ambipar. Só de curiosidade, vou retirar a ambipar aqui. Cadê a ambipar? Remover ela, sim. Vamos soldar só de curiosidade, tá? Se não tivesse ambipar, acredito que ficaria levemente negativo olhando aquele gráfico. Isso mesmo, ó. Negativo, nem foi tão levemente, né? Negativo em, cadê? Resultado 11%, tá? Então teria dado prejuízo, tá? Teria dado prejuízo. Foi de fato um trade ali que salvou. Se não tivesse aquela alta da ambipar, teria dado prejuízo no período, 11% de queda, tá? Então foi um trade aí que salvou a estratégia. Bom, próxima estratégia, topo histórico. Cadê topo histórico? Topo histórico fechamento, essa daqui, tá? Então temos aí 100, 100 mil, 2024, ok. Só rodar a estratégia, executar. Pronto. Aqui nós tivemos o backtest e aqui o resultado. Podemos ver também, primeiro semestre bem ruim para a estratégia de tendência, né? A gente está identificando esse padrão, né, ao longo do ano. Surfou bem ali a recuperação ali do meio do ano e o segundo semestre, né, por incrível que pareça, ficou aqui no 0 a 0, não devolveu esse lucro aqui, tá? Então, somando tudo, ainda ficou negativo, tá? Foi um negativo de 1,77, tá? Foi uma estratégia que não pegou a Ambipar, curioso não ter pegado a Ambipar nessa daqui, tá? 1,77, então menos 1,77, tá? E o drawdown foi de, cadê? Aqui, 7,70, 7,7, tá? Com 34 operações. É uma estratégia que dá pouquíssimas operações, tá? Porque o papel precisa romper o topo histórico para dar uma entrada, tá? Se a gente olhar os papéis que estão posicionados, olha só, tá bem lucrativo, né? Então temos aqui oito papéis ainda em carteira com operações que não foram encerradas, 3 negativo com negativo pequeno e 5 papéis aqui com lucro, tá? Embraer está com lucro grande aqui, 68% de lucro, tá? Mas não entra aqui no cálculo, porque a operação ainda não encerrou, tá? Então acaba sendo negativo, deixar esse papel de fora, acaba sendo negativo aqui para o comparativo, tá? Mas, por isso tem que olhar os detalhes, viu, gente? Às vezes a gente pega aqui e olha só o número aqui, o resultado final, tá? Por isso tem que olhar os detalhes, tá? Por exemplo, Supertrend ali, o lucro principal, né? A gente vê 34, ela foi muito bem. Na verdade, ela não foi muito bem, né? Teve um trade aqui
que salvou ela, vamos dizer assim, tá? Então, por isso tem que olhar os detalhes. Topo histórico está negativo, mas se eu for olhar a carteira com os trades abertos aqui, está positivo, tá? Então, por isso que tem que olhar os detalhes. E 34 trades, que é um número pequeno, né? De fato, topo histórico, melhor fazer um backtest maior. Mas tem vídeo aqui no canal mostrando o resultado de vários anos, e o resultado é bem interessante em topo histórico, tá? Próxima estratégia, a última aqui de tendência, tá? Turtle, estratégia Turtle. Vamos dar uma olhada. Turtle Traders, né? Basicamente, a gente coloca aqui o canal Don't e a gente opera entrada quando rompe o canal Don't de 20 períodos e a saída quando rompe o canal Don't de 10 períodos, tá? Gráfico. Bom, aqui nós temos o resultado da estratégia ao longo do ano, né? Primeiro semestre bem ruim, pegou um trade grande aqui também, tá? Provavelmente foi ambipar, deixa eu ver aqui. Ambipar, exatamente, tá? Foi outra estratégia que pegou ambipar, 162% de lucro, tá? Pegou ambipar e depois estacionou, ficou na horizontal. Dá para ver que o Turtle ele mostrou mais estabilidade, né? Foi um resultado bem parecido com o Super Trend, né? Se a gente tirar ambipar aqui, ainda vai fechar negativo, mas não foi uma queda tão intensa igual as outras, né? Bom, eu vou considerar aqui com o trade da ambipar, então tivemos aí um lucro de 7,65%, 7,65%, com um drawdown de, cadê? Máximo drawdown, 7,50. 7,50. Tá? E o número de trades, 94, tá? Até agora é o backtest mais confiável. É o backtest do Turtle, tá? O backtest mais confiável. Agora, 4 dias de queda. Agora vamos entrar nas estratégias de reversão, tá? 4 dias de queda foi uma das primeiras estratégias que eu trouxe aqui no canal, tá? Vou executar o backtest e vamos ver o resultado, né? Será que as estratégias de reversão vão apresentar um resultado melhor? De cara dá para ver aqui, né? 696 trades, né? Foram muito mais trades, né? Deixa eu até conferir aqui. Deu um número... Ah, tá. Não, aqui eu mudei, peraí. Deu um número muito grande, eu estranhei, tá? São mais operações, mas nem tanto, né? 6 mil aí já é demais. Então, eu esqueci de atualizar o ano ali. Coloquei 2024. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. 2024. Tá. Percentual total. Tá? Para reinvestir os lucros. Não estava reinvestindo os lucros. Tá? Então, vou rodar de novo. Tem que reinvestir os lucros. Ok. Tá. 114. Beleza. Então, gráfico. Tá. Ok. Tá. Olha a diferença. Tá? Então, tivemos muito mais trades, porque são estratégias de reversão. Como esperado, o resultado foi bem melhor, tá? Nesse tipo de período, nesse tipo de ano, o resultado é bem melhor para estratégias de reversão. Tem um vídeo aqui, um dos últimos vídeos que eu gravei, eu falei exatamente sobre isso, né? A importância de diversificar. É por causa desse tipo de coisa, tá? Qual que foi o resultado? 9,45 de lucro, 9,45, tá? Com um drawdown máximo de 5,89, tá? Com 715 operações, tá? Bem mais confiável, tá? Nem se compara com as estratégias de tendência, né? Então, dá muito mais trade, né? O custo operacional é maior, isso acaba atrapalhando um pouco a estratégia, mas pelo jeito que não atrapalhou muito, tá? E agora vamos ver o IFR2, né? O IFR2, muita gente gosta dele, mas já mostrei vários vídeos aqui no canal. Ele tem um resultado bem ruinzinho, tá? Já tem alguns anos, né? Pelo menos no mínimo 5 anos que ele tem tido um resultado bem ruinzinho. Total 10, só conferindo aqui tudo certo, executar. Então vamos ver se nesse ano de 2024, né, que seria um ano assim propício para esse tipo de estratégia, se ele conseguiu trazer alguma coisa que vale a pena. Olha, IFR2 continua ruim, tá? Já continua ruim, né? Vários anos aí de resultado bem ruim. Para vocês verem que mesmo num cenário assim de maior congestão, né, que seria um cenário bom para a estratégia de reversão, o IFR2 continua apresentando um resultado ruim. Variação de 16%, tá? Negativo, 16,09. Então foi a que trouxe o maior prejuízo até hoje, tá? Tem gente que fala assim, não, mas não pode operar em todos, tem que operar só em alguns papéis específicos. As outras estratégias também, né? É que eu padronizei tudo, operando em todos os papéis do IBXX, né? Se as outras filtrar, colocar em alguns papéis específicos, você também pode ter um resultado melhor. Então, quando você normaliza tudo, né, você tem que usar a mesma regra para tudo, né, para avaliar. O FR2 tá bem ruim aí.
E o drawdown de 17.2. 17.2, tá? Quantidade de operação 519, um backtest bem confiável, tá? 519 operações, bem confiável, tá? Foi um drawdown bem grande, tá? Foi o segundo maior drawdown, tá? Foi o pior resultado total e o pior drawdown, tá? E por fim, dia de queda, tá? Dia de queda, cadê? Dia de queda foi uma das últimas estratégias que eu trouxe aqui, tá? Só conferir aqui, 10, ok, final do dia, ok, tudo certo. Foi uma das últimas estratégias, uma estratégia bem interessante quando a gente pega um prazo mais longo, dá um resultado bem legal, tá? E esse ano também fechou positivo, tá? Teve um período ali ruim, tá? Curioso qual foi o período ruim, tá? Foi justamente o período que muitas estratégias performaram bem, né? Porque foi um período de alta aí, né? E para ela não, para ela foi um período ruim. Durante o período de queda da bolsa ela fez lucro. Quando a bolsa subiu, ela caiu, tá? Ela tá funcionando aqui. Ah, tá. Não, gente, vocês me desculpa, tá? É porque ela é uma estratégia vendida, tá? É na ponta vendedora, tá? Então, eu esqueci desse detalhe, tá? Então, corrija o que eu falei lá no início do vídeo. Temos uma estratégia de venda aqui, tá? Então, por isso que o gráfico dela está invertido, né? O primeiro semestre, quando a bolsa caiu, ela realmente deu lucro. Ali em julho, agosto, que a bolsa subiu, foi quando deu prejuízo. E depois, quando voltou a cair, ela deu mais lucro. Provavelmente, não tem nada aberto, é porque ela não fica aberto, tá? Ela é uma estratégia, a gente pode considerar day trade, tá? Porque ela abre e encerra no mesmo dia, tá? Então a gente pode considerar day trade. A gente vende na abertura e encerra no fechamento do dia, tá? A não ser que atinja o alvo antes, né? Aí sai no alvo. Bom, então é uma estratégia de venda, tá? Que apresentou resultado positivo. Era de se esperar, né? Porque foi um ano de queda. Lucro de 6,24, foi um lucro assim bem tímido, né? 6,24 com um drawdown de 6,27. 6,27, tá? O número de operações 399, bem confiável também, tá? Essas últimas aqui, principalmente essas três últimas aqui, né, de reversão, são aquelas que apresentaram maior confiabilidade do backtest. Bom, então nós temos aqui um comparativo, tá? O resultado, e eu vou ordenar pelo índice, né? Pelo índice. Então veja só, tá? Quando a gente ordena pelo índice, está dizendo o seguinte, que aquela estratégia que apresentou o maior retorno ajustado ao risco, tá? Foi a estratégia Super Trend, tá? Como nós vimos os detalhes, a gente viu que o Super Trend, na verdade, não foi tão bom assim, porque esse lucro se deve a uma única operação, tá? E aqui vai entrar um ponto de discussão, tá? Algumas pessoas vão falar assim, pô, então a gente devia desconsiderar aquela operação, porque foi um outlier. De fato, foi um outlier, né? Muito provavelmente, se a gente pegar ali a lista de todas as operações, ele vai estar ali acima de 2, 3 desvios padrão, tá? Então, poderia ser considerado um outlier. Por outro lado, então se tirar a Supertrend não estaria aqui, tá? Por outro lado, o legal de operar tendência é justamente isso, né? Se a gente volta ali no backtest, né? Quando a gente pega um período grande, papéis que subiram muito durante muito tempo, tipo uma Magazine Luiza, uma Prio, uma IRBR, né? Essas estratégias de tendência conseguem colocar você dentro daquela operação, né? E você, de fato, você opera aquilo, tá? Então, assim, quando você opera tendência, se surge um papel que está subindo muito acima dos outros, existe uma chance muito grande de você estar operando aquele papel e pegar aquela tendência, tá? Então, na prática, você pega os outliers, né? A chance é muito grande de pegar os outliers. Então, sob esse ponto de vista, não deveria tirar. Aqui, por questões de simplicidade mesmo, eu vou manter, tá? Então, Supertrend seria a primeira, mas com essa ressalva da Ambipar, tá? A segunda melhor estratégia seria 4 dias de queda, uma estratégia de reversão, tá? Nada assim de surpreendente aqui, né? Porque uma estratégia de reversão realmente ela funciona melhor nesses períodos aí de mercado congestionado ou queda, tá? 715 operações, então assim, bem confiável, tá? O resultado. Depois nós tivemos o Dontia, né? O Turtle, usando a configuração do Turtle, né? Que é 20 10, 20 para comprar, 10 para vender. Com 1,02, né? De índice aqui, do Kalman Ratio. Mais uma vez, né, essas duas de tendência foram por causa da Ambipar, tá? O Turtle também pegou o Ambipar, então existe essa ressalva. A próxima seria dia de queda,
tá? Que já era esperado, na verdade eu esperava que Índia de Queda fosse a primeira colocada, tá? Meio que ela foi a segunda colocada aqui, né? Se a gente tirar essas duas aqui por causa da Ambipar, ela só perderia para 4 dias de queda, né? Porque ela é uma estratégia de venda e foi um ano que caiu, então já era de se esperar um resultado, tá bom. Qual que é o problema dela? O problema nem foi tanto assim o drawdown, né? Teve um drawdown parecido, ó, com 4 dias de queda, um pouquinho maior, mas o lucro ficou uns 3% a menos, né? Então, particularmente esperava mais dela. Backtest bem confiável, tá? Depois veio o Golden Cross. O Golden Cross eu esperava que fosse sofrer bastante mesmo, tá? Porque são operações mais longas, então os stops são maiores, tá? Em um ano de queda, então realmente o resultado é bem ruim. E ela ainda conseguiu fechar positivo, tá? Isso aqui me surpreendeu, eu esperava menos dela. Topo histórico fechou negativo, eu realmente esperava que fosse negativo mesmo, tá? Porque tanto o Golden Cross quanto o topo histórico tem stops mais longos, então são estratégias de tendência para ficar muito tempo posicionado. São ótimas para o mercado de bull market, mas para um mercado de bear são bem ruins, tá? O Ibovespa, se a gente fosse calcular um Calma Ratio, seria 0,82 negativo, né? Então, de qualquer forma, né, olhando por essa categoria, todas as estratégias ficaram melhor do que o Ibov, tá? Primeiro que todas elas aqui apresentaram um resultado positivo, né? E mesmo quem apresentou resultado negativo aqui, que foi o topo histórico, tá? Caiu bem menos do que o Ibovespa e ou a gente pode olhar aqui, né? Que caiu menos e ainda com risco menor, né? Teve um drawdown aí de 7,7, enquanto o Ibovespa apresentou um drawdown de 12%. E na lanterna aqui do campeonato, né, o IFR2, que nessa versão, né, existem múltiplas, né, dezenas de formas de se operar o IFR2, tá? Essa versão aqui mais popular ficou em último lugar, apresentou um resultado pior do que o Ibov, conseguiu perder mais dinheiro que o Ibov, 16% de prejuízo, um drawdown bem maior que o Ibov, 17%. Obviamente, o índice dele vai ficar ainda pior do que o Ibov, né? 0,94. E é um resultado confiável, né? 519 operações para uma estratégia que nem foi otimizada. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo, com esse comparativo. Foi um vídeo que foi um pouco mais longo aí do que o ideal, mas eu acho que vale a pena. Tem muitos insights aqui dentro, né, do que a gente conversou aqui. Passei muitos insights de como avaliar uma estratégia, né, da importância do contexto para o desempenho daquela estratégia. E deixe nos comentários o que você achou do vídeo, ideias para próximos vídeos. E, para encerrar o vídeo, desejo a todos vocês um excelente 2025 com muito dinheiro no bolso. Um abraço e até mais.